Bonjour, je suis le pirate Barbara e você está no meu canal. No vídeo de hoje eu quero estar falando sobre os seguidores de Fábio Sabino. Sim, os seguidores de Fábio Sabino têm um problema muito sério cognitivo, que é, eles acham que o único teólogo decente na face da Terra é Fábio Sabino. E eu acho que isso, eu entendo que isso é um erro tremendo. Então eu vou explicar isso ao longo do vídeo, peço que se inscreva, assine as notificações. Na página inicial e na descrição desse vídeo você encontra um curso de teologia pagamento único, tá? Valor super acessível para quem quiser fazer. E vamos a mais esse vídeo. Essencialmente, algumas pessoas eu vejo assim, acerca do Sabino, o Fábio Sabino eu conheço ele já há alguns anos, acompanho o trabalho dele praticamente desde 2012. E ele é um cara assim que sempre que eu vi um vídeo dele, ele me forçou a estudar mais. É aí que tá interessante. Quando eu teço algum elogio, quando eu faço alguma observação sobre o Sabino, é nesse contexto, nesse parâmetro, que é assim, eu vejo que o Sabino é um cara que me convida a estudar mais a Bíblia. Ele faz alguns questionamentos interessantes, traz algumas referências legais, né, que a gente não vai ver em conteúdo muitas vezes feito por um pastor de alguma denominação. Ele só vai apresentar ali, normalmente com um viés mais liberal, seguindo o método histórico crítico e tudo bem. Só que o problema é que, ultimamente, ou, por exemplo, eu gravei alguns vídeos aqui, eu tenho alguns vídeos aqui no canal que eu menciono o Sabino, que eu faço, que eu teço, eu teço elogios, porque eu realmente gosto do Sabino. Só que eu tenho percebido que está surgindo um grupo de pessoas, ou já existe há um certo tempo, pessoas que acham que só o Sabino sabe de teologia no Brasil. Só o Sabino sabe. Só ele sabe. Mais ninguém. Né? E que fala, não, porque o Sabino que não sei o que. Gente, o Sabino, ele é um cara inteligente, é um cara que sabe inglês, é um cara que sabe hebraico, aramaico, sabe grego. Eu gosto muito quando ele faz algumas pesquisas, quando ele faz alguns questionamentos. Eu acho super legal isso. E algumas vezes válido. Eu entendo que o Sabino é um convite a estudar. Só que o Sabino, você não pode segui-lo cegamente, como está acontecendo. Existem pessoas que estão assistindo os vídeos do Sabino e elas estão, assim, seguindo ele cegamente. Para onde ele vai, eles vão. Para onde ele vira, eles viram. E aí que tá. Você tem que olhar e falar, nossa, será que o Sabino está certo? Eu vou estudar, vou conferir. Porque se você não fizer isso, você vai cair nos mesmos erros que ele está indo. Por exemplo, teve um vídeo dele, eu até fiz uma reação, tá aqui no canal, no canal aqui, eu fiz uma reação sobre Daniel ser gay. É um vídeo que ele gravou há 7 anos atrás. Aí, de tanto insistirem, eu fui lá e gravei uma reação. Cara, o Sabino, como um professor de exegese, ele pegar Daniel capítulo 1 e querer colocar uma conotação sexual em Daniel capítulo 1, meu amigo, é forçar a barra demais. Ah, mas ele pegou a palavra lá no hebraico. Pô, todo professor de exegese sabe que a palavra você tem que olhar ela no contexto dela. Você tem que ver o contexto em que a palavra aparece para dizer se essa palavra vai ter um contexto, sei lá, no caso da palavra hebraica que ele pegou lá, para ver se tem um contexto sexual ou não. E você olha no livro de Daniel, o livro de Daniel inteiro não tem âmbito sexual em nenhum contexto, em nenhum ponto. Mas o que o Sabino faz? Ele tenta empurrar um contexto sexual ali para dizer que Daniel era gay. Só que não faz o menor sentido, porque ele está descontextualizando. Segundo, quando você olha para a Bíblia ela tem uma condenação acerca da homossexualidade. No antigo Israel era condenado isso. E como que um profeta sendo gay teria revelações de Deus? Aí não faz sentido. Então iria contra a própria Torá o Daniel ser gay. Então logo Daniel não seria profeta. Então tipo, ele não estaria no cânon. Se Daniel fosse de fato gay, ele não estaria no cânon bíblico. Ele não estaria lá. Falar que Daniel era eunuco é uma coisa, mas falar que Daniel era gay é outra coisa. Né? E tentar forçar a palavra, tentar forçar o contexto, isso é um erro exegético. Isso é uma falha. Outra coisa, por exemplo, o Sabino ultimamente tem gravado vídeos falando que os discípulos faziam orgias. Eu já tinha pesquisado algo sobre isso e eu vi que existiam algumas acusações
de pagãos que não entendiam como que funcionava o cristianismo, e eles falavam uns negócios meio doidos, mas orgia não. Orgia não. Então, e quando você olha para o próprio Novo Testamento, Jesus, ele fala que ele condena essa prática. Essa prática, a orgia, ela é condenada na Bíblia. Condenada pelo próprio Jesus. Ele faz até uma advertência, ele fala, olha, não é assim que funciona. Paulo, em Romanos, avisa isso. Mas o que Sabino faz? Ele ignora todo o contexto neotestamentário, força o significado de uma palavra, para dizer que Pedro falava que eram gerados orgias. Então, como que um cara da envergadura exegética que ele tem, de envergadura intelectual que ele tem, tenta fazer isso? Ele se queima. Aí tem pessoa, não, que se ele debatesse com o Rodrigo Silva, se ele debatesse com o Sérgio Monteiro, cara, os caras acadêmicos olham para isso, os caras que têm conhecimento de hebraico, de grego, de exegese, o teólogo olha para isso que o Sabino fala e fala, mano, esse cara tá falando besteira, eu não vou nem perder meu tempo, né? Só que lembra do seguidor que segue ele cegamente? O cara acha assim, não, o Sabino é irrefutável, não é que ele é irrefutável. Não é que Sabino é irrefutável, é que o que ele está falando é tão tosco, exegeticamente falando, e eu estou usando esse termo aqui com muito peso, porque eu particularmente gosto do Sabino, eu acho ele um cara legal, um cara sempre foi super educado comigo, sempre super atencioso, mas eu olho pro que ele tem feito, né, até convidei ele para fazer live, cara, foi um cara assim que, né, já deu conselho, ó, faz o seu canal dessa forma, daquilo, né, segue por esse caminho. Eu olho pro caminho que ele tem seguido há algum tempo, já há alguns anos, e falo, mano, não dá, cara. Não dá. Ele está ignorando o próprio processo exegético que ele diz ensinar os outros. E que ele diz ensinar os outros. Aí nego vem e fala assim, não, mas por que você não faz reação? Eu falo, ó, eu não faço react no meu canal, porque quando você faz isso, você se põe na mão da pessoa. Por exemplo, eu tenho um vídeo, uma reação do canal do vídeo do Sabino, né, mas também tem vídeo meu no canal do Sabino, tal, então fica por aí mesmo. Tá. Tem um vídeo meu que eu faço uma reação do Sabino, do Daniel Sobseguei, eu pego a palavra hebraica, pego o contexto, pego a explicação, pego os léxicos, cito, trabalho toda a questão semântica da palavra, do contexto também. Então assim, a partir do momento que eu fiz uma reação de um vídeo dele, o próprio YouTube notifica ele que existem direitos autorais, que, por exemplo, eu produzi o vídeo aqui, aparece para ele lá. Batata. O próprio YouTube já faz isso. Então o que acontece? Se o Sabino quiser dar um strike no meu canal agora, naquele vídeo, ele pode. Então eu não vou ficar fazendo reação do Sabino ou de qualquer pessoa, porque eu sei que a partir do momento que eu fizer isso, eu tô na mão da pessoa. E eu já avisei amigos meus sobre isso. Eles me escutam, não, mas tá todo mundo fazendo. Mas se todo mundo começar a dar o cu, você vai dar o cu também? Eu não sou assim. Eu pensaria duas vezes. Eu nem pensaria num caso desse, não é? A mesma coisa é essa. Quando você começa a fazer a reação de uma pessoa, você está na mão dela. Se o Sabino chegar e decidir dar um strike no meu vídeo aqui, por exemplo, o que eu vou fazer? Não posso fazer nada. Ele está no direito dele. Né? Um amigo meu, Lucas Banzoli, fez algumas reações, colocou lá, o Sabino ameaçou de processo. Né? Quem está certo nessa jogada? Olha, eles são brancos, eles se entendem, sou amigo dos dois, acho os dois super gente boa. Só que assim, é aquilo que eu já falei. E eu avisei o Banzoli. Banzoli, cuidado com reação. Você fazer react, você pode receber um strike. Aí você recebe strike de um, recebe strike de outro dentro de 90 dias, sabe o que acontece? Seu canal quebra. Aí o cara reage a 3 ateus. 3 ateus de merda. O que os 3 ateus faz? Um dá um strike, outro dá outro strike, outro dá outro strike. Os 3 dão strike no seu vídeo. No seu canal você perde o conteúdo que você está aí há 10 anos. É por isso que eu não faço reação. Né? Só porque eu gravei 2 ou 3 vídeos mencionando a Débora Barbosa deu strike no meu canal. Porque eu mencionei, porque eu usei capa de vídeo, que eu coloquei uma imagem dela, que eu fiz um comentário. Você acredita nisso? Então, do Sabino eu tô falando aqui, porque, cara, eu sei que ele é um cara gente boa, ele não vai levar na maldade o que eu tô dizendo aqui, né? Que o problema não é nem ele em si, o problema o foco é as pessoas que estão seguindo ele cegamente. Porque se você tá com o Sabino, você gosta do conteúdo do Sabino, amém, vai lá, mete bronca. Só que você tem que estudar para conferir se ele está falando a verdade, se ele está sendo preciso ou não. Porque, se sendo sincero, nem sempre ele está sendo preciso nas afirmativas dele.
A pergunta é, quando ele está sendo e quando ele não está sendo? Bem, eu sei diferenciar e eu consigo julgar o conteúdo dele com base no conhecimento que eu venho adquirindo e estudando. Agora, você que não sabe nada, que não sabe, deveria fazer a mesma coisa. Estudar para você ter plena certeza do que ele fala ou não. E fazendo isso, eu acredito que você logo vai começar a discordar dele. Logo. Mas isso é uma coisa de cada pessoa. A gente segue nossa caminhada. Cada um faz o seu corre. Tamo junto no campo de batalha. E barba rala à disposição. Um abraço e fui.